da Comissão de Assuntos Econômicos, aí que adiou a votação do projeto de lei que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres devido à presença limitada de algumas mulheres. Dos 33 parlamentares presentes na sessão, apenas 5 eram mulheres. A gente vai trazer daqui a pouquinho esse assunto, mas antes eu gostaria de ir para a agressão. Afinal de contas, ontem repercutiu muito no final do dia um vídeo que está circulando nas redes sociais até hoje. Depois da reunião do Itamaraty, alguns agentes de segurança do presidente venezuelano e também a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da própria Presidência da República agrediram jornalistas em Brasília. A confusão, gente, começou justamente durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os próprios seguranças tentavam impedir a aproximação de alguns profissionais da imprensa. Naquele empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Delís Ortiz. No tumulto, não foi possível a gente registrar as imagens desse momento da agressão. As imagens são de logo depois. Alguns outros jornalistas também foram agredidos. O autor da agressão contra Delís Ortiz, segundo algumas testemunhas, é o agente que aparece nessa gravação. Dá uma olhada. Olha pra cá! Você bateu na jornalista, irmão? Você bateu na jornalista? Não pode entrar. Para aqui, para aqui. Que isso? Que isso? Esse aqui bateu na Délis, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui bateu na Délis. Esse aqui bateu na Délis. Muito bem, tá aí o vídeo do momento em que há aquele empurra-empurra generalizado em Brasília. São imagens que, infelizmente, a gente nem gostaria de mostrar a vocês, porque a gente imagina viver numa sociedade um pouco mais evoluída do que isso, mas, todavia, porém, o nosso compromisso aqui é sempre com a informação. Vocês sabem que a Delís Ortiz, que é uma repórter de muitos e muitos anos da própria TV Globo, antes de qualquer coisa desse vídeo, dessa treta toda, ela fez uma pergunta muito pertinente ao Nicolás Maduro. Também há um vídeo circulando aí nas redes sociais dessa pergunta que ela fez, em que ela questiona o Nicolás Maduro sobre a dívida no Brasil, como é que seria o parcelamento dessa dívida e tal, o que aconteceria. No vídeo até o presidente Lula de alguma forma tenta ajudar no português, traduzindo a pergunta da Delís. Mas eu fiquei prestando atenção, Antônia, no olhar de Nicolás Maduro para essa jornalista. Para quem viu esse vídeo, vou até pedir para a nossa Mariana Vasquez tentar pegar esse vídeo. Para quem vê o vídeo do Nicolás Maduro olhando para a Delís, eu tenho certeza que está passando na cabeça do Nicolás Maduro a seguinte mensagem: ah, minha querida, se você vivesse no meu país, você estava ferrada. Exato. Esse é o olhar de Nicolás Maduro para Delís Ortiz quando ela questiona justamente sobre essa questão envolvendo a dívida brasileira. Antonella, bom dia, minha linda. Bom Tudo dia. bem, meu amor? Bom dia, meninos. Bom dia. É impressionante. Antes disso, a Adélia estava bem animada, né? Estamos todos aqui, estava mostrando todo mundo, estamos todos aqui esperando, está só começando. E ela estava empolgada, de fato, para entrevistar, né, o ditador. E é claro, o GSI apura, não sei que GSI, vai fazer outras coisas, GSI. Está cansado de saber que esse é o modus operandi do Nicolás Maduro e da sua turma. É assim que funciona na Venezuela e é assim que funcionaria aqui no Brasil, nas mãos de Lula, se não tivéssemos uma Câmara que ainda briga, se não tivéssemos ainda meia dúzia, se não tivesse a internet, né, para gritar e para apontar. Era assim que nós estaríamos vivendo, sim. Então não vai apurar nada, não vai dar em nada. O segurança bateu porque é assim que eles trabalham lá. É assim que funciona lá. Aí Damares fez um vídeo, Nicolás Maduro aqui não o que, Damares? Ele já fez, ele já agrediu os jornalistas. Agora eu queria mandar um beijo para os coleguinhas jornalistas, né? E aí, vocês estão gostando, queridos? Como é que está sendo? Tá? Daqui a pouco pode ser que venha o Ortega, e aí pode ser que seja pior, né? Então, cuidado com as perguntas que vocês fazem, né? Porque podem não gostar. E aí fechar os canais de televisão ou os blogs e os sites que vocês trabalham. Enfim, é isso. Vai fazer o quê? E o mais engraçado é que eu vi que realmente essa patrulha que geralmente vai para a internet fazer o barulho, né? Mexeu com todas, onde já se viu agressores de mulheres e tal.
ficou todo mundo quieto, ninguém Caladinho. falou absolutamente nada. Covarde. Nada, ninguém abriu a boca. Porque o que também me chama a atenção, se vocês perceberem, é que é um cara de um outro país, um segurança de um outro país, vem e agride uma repórter, uma profissional que apenas está desenvolvendo legitimamente o trabalho dela. Mas se você for analisar, né, Fê, não há nenhum tipo de surpresa nesse tipo de tratamento, aliás. Não, mas eu quero saber aonde tá esses manifestantes, o pessoal da esquerda que realmente faz barulho, que eles vão pra internet e gritam. Porque se fosse qualquer um de direita, como a gente realmente sempre comenta aqui, nossa, hoje estava estampado em o que você está comentando é o duplo padrão, né, da coisa. Então imagina o seguinte, vamos nos teletransportar, meu querido Mano Ferreira, para um governo Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro que estaria recebendo um ditador e um jornalista fosse agredido dessa forma em Brasília, o que aconteceria? Olha, nós tivemos muitos casos de agressão a jornalistas no exercício da função ao longo do governo Bolsonaro, em manifestações. Cita um dessa situação. Cita um. Vários. Cita um manifestações Bolsonaro que bateu numa jornalista. Não, isso aí teve casos. Antônia. Em manifestações. Inclusive no 7 de setembro teve casos, eu posso pegar a lista aqui, mas é imenso, assim, são realmente centenas de casos ao longo dos 4 anos de governo Bolsonaro. Isso aconteceu, e isso acontece no Brasil, infelizmente, há muito tempo, também não começou no governo Bolsonaro. Infelizmente, quando a gente olha o desempenho do Brasil nos índices internacionais que avaliam a situação da liberdade de imprensa, e existem vários, um deles é feito pela organização Repórteres Sem Fronteiras, analisa a situação da liberdade de imprensa em 180 países. A cada 10 países, 7 têm situação agressiva para o desempenho do trabalho jornalístico e apenas 3 tem situação de liberdade no mundo hoje. O Brasil ocupa atualmente a posição número 93 entre 180 países na qualidade da liberdade de imprensa, do livre exercício profissional. Infelizmente, são muitos os casos de agressão a jornalistas no Brasil. Todos eles merecem o nosso igual repúdio, porque é um absurdo que um profissional de imprensa não possa desempenhar a sua função legítima, um trabalhador como qualquer outro que está ali para fazer perguntas. E o trabalho do jornalista é fazer a pergunta incômoda. Já dizia Milor Fernandes, jornalismo é aquilo que incomoda, todo o resto é armazém de costura. Então, fazer pergunta que agrada é coisa de publicitário. Trabalho de jornalista é fazer a pergunta que incomoda. Então, é isso que Maduro não está acostumado e que muitos políticos brasileiros também não estão muito acostumados, não. O Bolsonaro foi condenado em segunda instância na semana passada, inclusive, por alguns ataques a jornalistas. Ele vai ter que pagar uma multa de 50 pau. Pois é, em todos os relatórios internacionais, que são organizações sérias, que trabalham no mundo todo para defender a liberdade de imprensa, o Brasil foi motivo de preocupação ao longo de todo o governo Bolsonaro, pelo clima hostil, pela incitação à violência contra jornalistas em muitos casos, por seguranças do próprio presidente, que agrediram, além de manifestantes bolsonaristas, que agrediram jornalistas em manifestações. Mas, Mano, você vai concordar, assim, eu estou tentando pegar um pouco da opinião da Antônia, do Fê e tu, e fazer meio que um mix, porque eu acho que a gente vai concordar num aspecto. O peso tá diferente da indignação. Sim. Certo. A indignação eu acho que eu concordo plenamente com o que você está dizendo, que no governo Bolsonaro, foi horrível. Foi péssimo esse tipo de relacionamento, eu estou de acordo. Lula não é santo. Mas o que me incomoda é o que o Fê falou. Existe uma galera que, por muitas vezes, é uma galera que só ficava indignada quando era na época do Bolsonaro. Exato. Hoje é uma galera que está em silêncio, entendeu? E agora também tem uma galera que ficou em silêncio. Não, hoje teria manifestação. Teria manifestação. Mas também tem uma galera que ficou em silêncio
silêncio durante o governo Bolsonaro, que agora posa de grande defensora da liberdade de imprensa. A gente precisa, não pode ter duplo padrão, não pode... Não, mano. Mas eu vou te dizer uma coisa, me desculpa, eu acho que você é um cara incrível, mas você há de convir comigo, talvez o Bolsonaro tenha realmente derrapado em algumas histórias ou algumas falas que ele teve, ali sendo às vezes um pouco grosso com algumas jornalistas, enfim, mas ao ponto de fazer o que fez ontem com a jornalista, o que o pessoal do Maduro fez com a jornalista ontem, me desculpa, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não adianta negar isso não aconteceu. Então mostra. Eu vou pegar aqui o relatório da Repórter Sem Fronteiras. Porque simplesmente ontem o que nós vimos foi uma agressão. Ontem nós vimos uma agressão a uma profissional, a uma jornalista, a uma mulher que estava legitimamente exercendo a função dela. Como profissional. Por que eu digo isso? Porque se fosse de um outro lado, hoje o movimento mexeu com uma, mexeu com todas, estava gritando em 300 decibéis na internet para abaixo, genocida. Aí eles misturam tudo, genocida, com não sei mais, enfim. E hoje a gente vê todo mundo quieto. E ninguém comentou também, maninho querido, ninguém, e é querido mesmo que eu gosto de você, e ninguém comentou até hoje os 4 milhões de dólares e os 4 ou 5 milhões de dólares que o Maduro também veio buscar justamente para poder arrumar os 120 lá, querido, olha só, ele tá aqui. E aí, que veio arrumar lá dos kilohertz, enfim, para poder... Você quer falar, Antônia? Eu quero, assim, Janones se manifestou, o Randolph se manifestou, Felipe Neto se manifestou, as vozes, né, barulhentas da esquerda se manifestaram, só para saber, porque eu ontem à noite, antes de dormir, eu não ia fazer um percurso no limbo, né? Então, é só para saber, alguém viu se alguém dessas vozes aí se manifestaram a respeito, né, repudiando esse ato? De fato, existe um duplo padrão de comportamento. Tem gente que fica cego para os problemas do próprio time político e que só critica quando o mesmo problema acontece do outro lado. A gente tem que criticar sempre, é um absurdo. Todo jornalista deve ser livre para exercer o seu trabalho. Infelizmente, a gente não vê isso. Inclusive, hoje, agora de manhã, o presidente da Petrobras está no Twitter tentando promover um linchamento contra a jornalista Malu Gaspar, que está falando sobre o caso. Vocês sabem que está tendo uma tentativa de indicação na diretoria da Petrobras, nomes ligados a Nestor Cerveró, que foi um dos casos... Exatamente. Cerveró? E quem trouxe isso à tona, esse é um furo da jornalista Malu Gaspar, que está sendo atacada pelo presidente da Petrobras. Desculpa, é uma jornalista isso é cortina de fumaça. Isso é cortina de fumaça. Isso estão querendo realmente encobrir uma história para poder despistar. Isso a gente não pode nem talvez levar muito em consideração. A gente tem que levar... O que a gente tem que levar em consideração é o que aconteceu ontem com a jornalista. Não, peraí. É isso. Não, ó, peraí. Peraí. O que a gente... Peraí, Antônia. O que a gente tem que levar em consideração, na minha opinião, é o seguinte: são fatos e dados, tá? Não dá para olhar para o governo Lula sem não olhar para o governo Bolsonaro, porque senão, para mim, a gente fica aqui passando pano, entendeu? Sim, não dá, isso é um negócio péssimo. Não dá. Péssimo. Dizer que no governo Bolsonaro não houve ataque a jornalista, dizer que no governo Bolsonaro nós não tivemos jornalistas sendo atacados, casos de violência que aconteceram, eu posso citar aqui uma lista para vocês que existe. Ele, inclusive, está sendo está sendo condenado em segunda instância a uma multa de R$50 mil. Ponto. O que nós estamos discutindo aqui é agressão a jornalista. E agressão a jornalista não pode existir. Seja governo de direita, seja governo de esquerda, seja governo para frente ou governo para trás. Liberdade de imprensa é uma coisa que a gente precisa assegurar no Brasil, independente de quem esteja no poder. Então, esses episódios que a gente está discutindo aqui são episódios que nem deveriam estar sendo discutidos. A gente já devia ter virado essa página, mas
mas nós não estamos. Nós estamos aqui debatendo o direito de um jornalista a trabalhar. Exato. Sim. É isso que a gente está também debatendo. Na verdade, Direito o que a gente jornalista... está mostrando... Bom dia. Deixa eu te dar o meu bom dia em primeiro Bom dia. lugar. Afinal de contas, nós É que eu temos já aqui... chego falando. Você está muito folgado. Para a primeira vez é assim, absurdo. Hoje o Ibope vai subir, você sabe, Não, né? não fica se achando, ô negão. Sobe. Mas sobe Porque mesmo você porque o sabe canal dele que- é muito bom, cara. Então, O canal desse cara é muito bom, o se canal do subir, YouTube. Fê, a gente bate o sininho que nem no SBT. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Ô, negão, seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show. Prazer. Eu quero uma avaliação tua do que aconteceu Deixa eu concluir ontem. aqui, Peraí, não, só um peraí. minuto. Pela fila aqui, a Antônia tinha pedido antes mesmo. Certo, Vamos certo, ser com corretos. certeza. Obrigado. Bom dia, negão. Vamos dia, fazer Antônia. uma lata qualquer hora dessa também, né? Deixa eu falar uma coisa. Volta e meia eu vejo uns cortes de vocês. Deixa eu falar uma coisa. Ô, Felipe, em relação à história da Malu Gaspar, não tem nada a ver com cortina de fumaça, não, tá? Essa história da Delis Ortiz aconteceu ontem à noite. A Malu Gaspar é uma jornalista foda. A Malu, Não, sim, mas eu conheço quero- Malu desde a Veja. O livro Malu. dela é um a gente- espetáculo, Não, né, Malu Antônia? Gaspar é maravilhosa, ela é incrível. Mas a gente, para não perder realmente a relevância da história, Sim, mas Antônia, a gente não pode deixar passar batido a história que aconteceu ontem com a nossa colega. Eu concordo. Ah, mas Sabe? Meu único Porque ponto daqui aqui a é mais um pouco, caso. daqui a pouco a gente Eu- esquece, cai no esquecimento e a gente está fazendo que nem a imprensa amiga, a imprensa amiguinha, Mas é que é agressão do mesmo desviando jeito. a conduta. É agressão do entendeu? mesmo jeito. É como Nesse ela caso tá não é falando. agressão física, mas o cara tá no Twitter chamando ela de produtora de fake news e tentando colocar a horda dos petistas para atacar ela. E isso é um absurdo também. Também é uma forma de tentar constranger o trabalho da imprensa. Então o meu ponto aqui foi mostrar que, ó, a gente tá falando, pode ter sido um segurança do Maduro, mas não é um caso isolado. Também no primeiro ciclo de poder do PT, a gente viu o MST invadir o prédio da Abril, que edita a revista Veja. Ou seja, esses casos de agressão e de tentativa de constrangimento ao livre exercício da imprensa não é um caso isolado. Isso é uma coisa que, infelizmente, tem uma longa história no Brasil e que se a gente quer ser uma democracia plena, a gente não pode aceitar isso. Eu quero ouvir o negão sobre isso. Eu acho que a gente está medindo isso daí do jeito errado. Porque o que aconteceu ontem não foi só um absurdo. O que aconteceu ontem mostra também o absurdo do que acontece na própria ditadura da Venezuela. Porque a gente... O Nicolás Maduro está em solo brasileiro, foi recebido pelo seu parceiro Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido com todas as honras, só esqueceu de avisar o seu segurança que os jornalistas daqui não são os de lá. Então a gente começa a se perguntar o seguinte: como que é o tratamento de um jornalista na Venezuela? Obviamente é uma pergunta retórica. Eu discordo do Paulo, porque eu acho que existe um certo exagero aos tratamentos aos jornalistas. Eu não acredito... Tanto que eu vou até defender o próprio Lula aqui. Eu não acho que às vezes... porque o Lula não quis responder tal jornalista, ou o Lula não foi... ele é feito de porcelana, entendeu? Já esse ponto é diferente. Quer que eu dou um ótimo exemplo do que eu acho que é uma agressão ao jornalismo, do que eu acho que realmente é um jornalista que foi agredido? O nome dele é Alan dos Santos. Você aí, brasileiro, hoje não consegue acessar o canal do Alan dos Santos. Você não consegue ver o que o Alan dos Santos está falando. Isso foi uma ordem judicial. Quer outro, que eu quase não concordo em muita coisa com ele, Oswaldo Eustáquio. Outro exemplo. Peraí, o que a gente vê tanto da parte do Bolsonaro quanto até da parte do próprio Lula eles não darem atenção a certos jornalistas. Mas a ordem, como o próprio Mano falou aqui, mas o deputado, não, o presidente da Petrobras foi lá, a não ser que ele diga assim, vão lá na página dessa moça, falar um monte pra ela, flodar a parte dela lá, flodar quer dizer inundar a parte dela, a página dela, e prejudicando o trabalho dela, ou fazer como a gente já sabe, como já foi feito com a Jovem Pan, que é de fazer um trabalho de tentar tirar os patrocínios, como a gente sabe quem já fez aqui com a Jovem Pan. Isso é agressão ao jornalismo. Fazer com que como a gente viu aqui várias vezes sendo feita contra a Jovem Pan, de querer calar jornalistas. Amordaçar jornalistas. Isso sim é um ataque ao jornalismo. O que a gente viu ontem com segurança do Maduro foi uma coisa a mais, que já foi a agressão física. Se o Maduro só tivesse virado as costas
e pronto. Aqui vocês estariam dizendo, foi um ataque porque ele virou as costas e não respondeu a jornalista e tal, mas pra mim ali não seria um ataque. Acho que você está Deixa eu sendo falar uma injusto. coisa, Porque legal. Vamos lá. A gente trata ataque como ataque. A gente está criticando aqui a agressão. Não querer responder uma pergunta é um direito de qualquer um. Por mais que eu acho que quem ocupa cargo público tem obrigação moral de responder à imprensa... E eu concordo com você. Mas ele tem o direito de Mas ele é um ser humano e pode muito bem, não, como ele também pode não concordar. E uma outra coisa também é criticar a imprensa. Todo mundo é passível de crítica. A imprensa também. Todo mundo pode ser criticado. Isso é uma coisa. Agora, ir no Twitter para colocar lá, acusando a pessoa de produtora de fake news, uma jornalista como a Malu Gaspar, que a gente sabe a credibilidade que tem. Sem dúvida. É uma tentativa, sim, de colocar a horda. Vamos por partes aqui. Antônia, você tinha me pedido, meu amor, vamos lá. Sim. Negão, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Não dá para vir aqui, tá? E citar como exemplo o Alan e o Eustáquio. Uma coisa é fazer o trabalho jornalista. Outra coisa é você desafiar poderes, hierarquia. Existe uma coisa chamada hierarquia. Se o ministro X, o ministro YZ está hoje sentado na cadeira de ministro, foi por causa disso, foi por causa daquilo, não interessa. Ele está lá, ele está ministro. Então tem que ter uma linha de respeito de ambas as partes. Nisso eu concordo com você. O que eu não concordo é que ele tenha que ser amordaçado. Então, mas para isso existe um processo que os próprios ministros podiam processar ele. Não está respeitando, entendeu? Então a gente, da nossa parte, a gente também não pode fazer o mesmo, porque eu já trouxe o Alan no meu canal, eu gosto muito do Alan, sinto muito pelo que a família do Alan está passando, sabe? Mas eu cansei de ver o Alan desafiando, né, os ministros, principalmente o Alexandre de Moraes. Então, assim, vai atrás, vai com o megafone, fala coisas terríveis. Então, assim, é uma guerra, eu vejo uma guerra mais particular do que qualquer outra coisa. E não é assim que se chega a um denominador comum. A mesma coisa o Eustáquio, eu não gosto, eu acho que esse tipo eu acho que essas pessoas, turma, de ajudar o Bolsonaro, atrapalharam e muito, tá? Eu acho que tem um ponto aí nessa história que a gente precisa frisar, que é o mais importante de todos. O Negão faz uma comparação aqui com a questão da Venezuela, mas essa agressão não foi promovida por um venezuelano, nem muito menos por um agente do Maduro. Nós estamos falando aqui de uma agressão que foi promovida por um funcionário ligado ao Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. Ele é brasileiro. O cara é brasileiro? Tá. Você paga o salário dele. Uhum. Nós aqui pagamos o salário do cara para o cara simplesmente agredir uma jornalista. Ou seja, não é uma coisa do Maduro especificamente, que o Maduro trouxe a galera dele e saiu batendo. Não, nós estamos falando aqui de um funcionário do GSI. É isso que é grave. Ele deu um soco no peito da mulher. Isso que é grave. Tanto que ela foi parar no E o governo Lula precisa ser cobrado por isso. Entendeu? Nesse caso, a cobrança é em cima do governo questão, Lula. eu acho. Eu pensei que ele era Não. Eu pensei que ele era um funcionário do GSE. Do GSI, que era comandado pelo general Augusto Heleno. Então, Renatinha ontem comeu uma bola fenomenal, porque ela deixou claro que era a segurança do Maduro. Exato. Que nas matérias estamos falando de funcionário do GSI. Então é muito pior. Uma coisa muito importante. Tomar providência não é fazer nota de repúdio e dizer vamos tomar providências. É tomar de verdade. Esse cara tem que ser, no mínimo, afastado de suas funções. E não só olha só. Olha a manobra. Olha a manobra da notícia. Agora que você traz essa informação, olha a manobra da notícia. Porque disseram o seguinte: o segurança do Maduro. Então, ou seja, foi o segurança... Espera. Foi o segurança que estava fazendo a segurança do Maduro, ele empurrou, mas ninguém falou em nenhum momento que era um segurança brasileiro ligado ao GSI e que também era linkado ao governo Lula. Ou seja, despistaram completamente a informação. Turma, deixa eu ir para